Olá, pessoal! Espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vim para falar um pouquinho mais sobre folha. Hoje nós vamos falar de posições das folhas. Olha só, vamos usar o verde oliva, o branco e o verde pinheiro. Eu estou usando um pincelzinho número 6, vou usar muito o pincel número 6 e número 4, principalmente o número 4. Comecei a encher essa folhinha, olha, partindo ela ao meio. Dessa metade, que nós vamos primeiro trabalhar basicamente uma metade, eu vou encher essa metade, olha, mas não toda, tá vendo? Essa outra metade eu vou enchendo também, mas não toda, fazendo uso apenas do verde oliva. Vamos falar de posição de folhas, então eu também não vou deixar de fora essa folhinha aberta. Ela tá mostrando os dois lados, tá bem de frente, estaria bem de frente para nós. Olha só. Sempre puxando a tinta que a gente puxa de fora, puxa em direção ao cabinho. A tinta que a gente puxa do centro da folha, puxa em direção à ponta da folha. Sempre aquele movimentozinho que a gente já viu, que tem já 2 vídeos falando sobre isso. Olha só, de dentro a gente puxa pensando em levar para a pontinha da folha, tá vendo? E o de fora, a gente puxa pensando em levar para o cabinho da folha. Sempre tentando encontrar esse branco com aquele verde que já estava pintado. Porque quando a gente pinta, a gente tende a deixar um tanto riscadinho alguns tipos de folha, principalmente essas assim mais simples, para quem está iniciando. E quando a gente deixa ela meio riscadinha, esse verde meio riscadinho que a gente vem com o branco, a gente tenta encaixar eles, não deixar eles soltos, um para cada lado, um subindo, outro descendo, porque senão vai ficar algo muito estranho. Agora, olha, tirei o excesso que tinha no centro. Quando nós colocamos o branco, ficou um pouquinho de excesso, não é? Eu apaguei esse excesso. Veja que só tem excesso agora na lateral. No centro não tem excesso nenhum. Vou pegar, olha, tinta só de um lado do pincel, a tinta para fora, que é o cantinho onde eu quero fazer o contorno. E vou encher o cabinho com esse verde pântano e vou puxar um pouco pelo centro da folha, tá vendo? Eu vou deixar essa região que já estava escura um pouquinho mais escura. Tô puxando umas nervuras. Vou escurecer esse cantinho aí, olha. E vou puxar mais algumas nervuras. Olha só. Se suas nervuras estiverem ficando mais grossinha, não se preocupe. Agora, você limpa o pincel e vem, olha, apagando um pouquinho elas. Tá vendo? Fiz as nervuras, ficaram um pouco grossinhas, então eu vim e apaguei um pouquinho delas. Vou fazer, eu tô usando o pincel 0, mas você pode estar usando um pincel número 2, chato, um pincel número 4, chato também, para estar fazendo uns contorninhos com esse verde mais escuro em volta de sua folha, principalmente nesses cantinhos que ficam assim mais arredondados, mais baixinho, tá? Na hora de você fazer um contorninho, se você quiser fazer, não faça na sua folhinha toda. Você faz apenas em cantinhos sim, cantinhos não, e dando preferência a esses lugares que ficam mais baixinhos. E assim, gente, vai ficar a nossa primeira folhinha. Agora, vamos pintar essa dobradinha. Como eu vou usar 3 tons, eu vou pintar separado. Veja só, eu enchi a parte de cima todo com verde oliva. Enchi a parte de cima com verde oliva. Agora, eu estou passando um pouquinho, ó, de verde pântano nessa parte que está encostando na de baixo. Nessa região aí da divisa, entre as duas partes da folha, eu passei um pouquinho de verde pântano.
Agora, vamos ao branco. Para colocar o branco, nós vamos pensar no cabinho da folha. Como essa parte, essa região está arredondada para o lado de fora do cabinho, a gente vai puxar como se estivesse puxando para o centro, para o pontinho onde estaria o cabinho. Olha só, eu comecei puxando da esquerda, levando quase que em direção para a direita, no sentido vertical. Aí, depois eu puxei no sentido vertical certo mesmo, risquinho bem certinho. E agora, eu tô puxando da direita, como se estivesse levando para a esquerda, no sentido também vertical. Olha só, vou colocando e vou puxando no sentido vertical, no entanto, levando para a esquerda. Porque nós precisamos pensar em levar essa tinta que está do lado de fora para o cabinho da folha. Aí, eu vou puxar uma nervurinha, um pouquinho de luminosidade também, nessa parte aí de dentro, olha. Porque nessa pontinha da folha, se você olhar bem, ela faz uma curvinha que mostra a parte de dentro. Eu enchi agora essa parte de baixo toda com verde oliva. Estou escurecendo essa dobrinha que tem na pontinha dessa folha, o cabinho. E vou escurecer um pouquinho aí também essa parte de baixo com esse verde pântano. Enchi essa última parte toda com verde oliva e agora eu estou sombreando um pouco com o verde pântano. Tá vendo que eu tô puxando também um pouquinho para cima? Agora, gente, vamos para o branco. O branco, eu vou colocar do mesmo jeito, olha, esse ladinho aí eu vou puxar, tipo, levando para a direita. Olha só. Aí, eu puxo para baixo mesmo, aí puxando para a direita. Aí, eu já começo a puxar para baixo. Tá vendo? E agora, eu vou começar a puxar, levando para a esquerda, mas levando levemente para a esquerda. Sempre no sentido vertical, porém inclinado para a esquerda. Esse cantinho aí eu vou fazer o contorninho, mas eu vou pegar o pincel número 0 porque é um cantinho que cabe apenas um risquinho mesmo com esse branco. É o contorninho da folha. Eu vou escurecer ainda um pouquinho aí dentro, ainda não tá pronto. Olha só. Clareei, espalhei um pouquinho branco, dando uma leve clareada. Essa parte de cima, você precisa deixar ela um tonzinho mais escuro. E aí, olha, eu vou puxando com tinta só de um lado do pincel, a tinta pro lado de cima, eu vou puxando um contorninho. Agora, vamos puxar isso aí com esse bem fininho, para não fazer um borrão aí. Essa região aí de cima, olha, eu tô puxando quase que umas nervuras, vou dar uma apagadinha, uma escurecida, aproveitando essa tinta que eu coloquei, e vou escurecer um pouquinho, fazer uma sombra para deixar essa dobrinha que tem aí mais acentuada. Quando nós estamos trabalhando, as posições que as folhas podem aparecer, pode ser um pouquinho mais difícil para você que está iniciando. Por isso, eu já estou usando pouca tinta para ver se facilita para você. Olha só, essa daí, vamos falar logo dessa primeira. Eu fiz o quê? Eu usei o branco, que eu tô colocando com a tinta vermelha, de dentro, levando para fora, pensando na pontinha da folha. Eu usei o verde, isso aí é o branco que eu trouxe de fora, levando para dentro, pensando no cabinho da folha, tá vendo? Que as posições que a gente colocou o branco ficou diferente. Agora, vamos observar o verde. Olha só, o verde que veio de fora,
vim puxando ele no sentido do cabinho da folha. O verde que saiu do centro da folha, ele foi puxado para fora, lembrando da pontinha da folha, inclinando esses risquinhos para a pontinha da folha. Agora, gente, o verde pântano que eu usei nessa folhinha, olha só, foi só nesses risquinhos, no cabinho e um pouquinho por essa região, como sombra, mas pouquinha coisa. Agora, vamos ver essa aí. Olha só, esses risquinhos, essas tipo nervurinhas, para onde eu puxei essa tinta, olha como foi. Eu não disse a você que uns a gente puxava mais pro lado da direita, outros mais pro lado da esquerda. Então, estamos falando do verde. O verde seria pensado nessa direção. Agora, tratando-se do vermelho, que seria equivalente ao branco, essa tinta vermelha que eu tô colocando, quando nós falamos do branco, olha só, que eu puxei da esquerda para a direita, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Tá vendo? Depois eu vou deixar isso aí para você lembrar melhor. O branco de cima, o branco que vem de fora, né, de cima, ele sai sendo puxado que em direção ao talinho da folha, ao galinho da folha. Agora, esse verde pântano, olha, eu coloquei uma sombra com ele na pontinha, fiz esse galinho aí e sombreei um pouco na divisa entre essas duas partes da folha. Para essa outra, eu simplesmente enchi, olha, ela toda com verde pistache, tá vendo? Agora, eu tô colocando o branco. Tô colocando o branco e tô puxando do mesmo jeito que eu fiz na de cima. Vamos descer um pouco esse branco. Colocar na ponta, colocar por toda essa região que está pro lado de fora, na parte de cima. Vamos espalhando. Essa daí eu não vou emendar muito, eu vou deixar ela assim mais manchadinha mesmo. Na hora de você pintar, se você estiver tentando fazer de uma folha real, você vai precisar usar as nervuras, mostrar algumas nervuras. Mas como essa folhinha, ela é para quem está iniciando, eu vou deixar ela assim mais riscada, que ela é um pouquinho mais chatinha, assim fica mais fácil para você aprender. Depois, a gente vai fazer outras folhas e você vai ver como ir colocando essas nervuras. Olha só, coloquei o verde pântano aí embaixo, puxei ele para cima, deixando uma sombra. Agora, a tinta só de um lado do pincel, essa tinta para o lado de cima. E eu vou passar aí marcando um pouquinho o risquinho. Como essa folha, ela está bem de lado mesmo, então, essa nervura grossa que fica embaixo dela aparece mais. Você pode fazer ela total, de um lado ao outro. Nessa folhinha de cima, você vai sumir ela conforme vai chegando para a ponta da folha. Olha só, tô colocando só um toquezinho de branco para dar uma luminosidade, mas fica a seu critério. Ou seja, nessa outra, eu peguei o vermelho, puxei de cima para baixo, pensando em levar ele em direção ao galinho da folha. Tá vendo? Os demais verdes eu puxei no sentido contrário, procurando encaixar a esse branco. Você não deixa um riscado para um lado, outro riscado para o outro. Você busca encaixar esses tons. Quanto ao verde pântano, eu passei só na parte de baixo, sombreando um pouco. Para essa outra folhinha, que também está com uma parte escondendo-se, a gente vai encher essa parte mais próxima de nós, essa parte maior, começar a encher ela com o verde oliva, deixando um espaço no centro. Olha só, vou passando o verde oliva nessa parte de fora, mais para baixo. Vamos enchendo isso aí,
Lembrando que esse centro precisa ficar sem tinta para a gente colocar o branco. Se você encher todo, não se preocupe, é só você lembrar de onde estava o risquinho e colocar o branco sempre. Olha só, eu vou fazer essa mais lisinha. Ela vai ficar mais prática assim. Faço ela com o verde oliva, com o branco, emendando esses dois tons. Esse branco vai ficar um tanto esverdeado, só que um verde mais clarinho. Para esse outro pedacinho, que é o outro lado da folhinha, nós sempre imaginamos que a folha podemos partir ela ao meio, não é? Para pintá-la. Então, esse outro lado, eu estou começando a colocar o verde oliva, encostando esse branco que colocamos nessa parte de cá. Vamos colocando agora um pouquinho de branco do lado de fora, olha, é pouquinho. E esse branco, o melhor é você deixar ele para o lado onde você quer fazer o contorno. Lembrando que a tinta desse lado tem que ser bem pouquinha. Esse pedacinho aí dessa folha, ele é bem pequenininho, ficou mostrando só um pedacinho bem pequeno. A gente, se colocar muita tinta aí, vai fazer um borrão. Agora, vamos ao verde pântano. O verde pântano, ele pode ser colocado um pouquinho aí nessa divisa, pouco, não precisa de muita coisa. Olha só. Tô fazendo, aprofundando mais a divisa da metade dessa folha. E vou escurecer com esse verde pântano também um pouquinho essa região por aí, olha, essa região aí de baixo. Vamos escurecer isso aí um pouco, sem puxar ele demais, não precisamos deixar essa folha no tom verde pântano, o verde oliva e o branco é quem tem mais que aparecer. Agora, eu vou fazer um contorninho aí com o número 0, verde oliva mesmo. Tô apenas enchendo direitinho, porque é uma parte muito fininha. Um pincel maior poderia estar borrando. Passei esse número 4 só para unir essas tintas. Aí, eu estou fazendo o mesmo com verde oliva. Estou evitando sair borrando isso aí. Esse cabinho, você pode ir enchendo ele com verde pântano. Olha só, vai enchendo ele com verde pântano, levando esse verde pântano para cima. Pouca coisa, você não precisa deixar isso aí escuro demais. Olha o que eu tô fazendo agora. Eu tô puxando pequenas nervuras. Pensando em quê? Em levar para a pontinha da folha, porque nós estamos tirando essas nervuras do centro da folha, não é isso? Então, aquilo que a gente tira do centro, a gente pensa em levar para a pontinha da folha. Olha o pincel que eu tô usando para fazer isso. Ele basicamente não tem pelo nenhum. Agora, eu vou pegar a tinta só de um lado dele e vou sair puxando, gente, fazendo as nervuras desse lado de cá, esse lado maior. Olha só, vou puxando, elas vão ficando bem fininhas. Eu tô puxando essas nervuras com o verde pântano. Se suas nervuras ficarem um pouquinho mais grossinhas, não se preocupe, apenas apague um pouquinho ela. Você escolhe um lado que seja melhor para você estar fazendo isso e apaga um pouquinho o ladinho dela. Cuidado para não apagar de tudo. Vai devagar com o pincel pequenininho. Olha só, aí eu tô arrumando um pouquinho também com esse verde pântano, dando uma apagadinha do lado da nervura. É uma folha pequenininha, eu preferi por fazer uma folha pequena, porque eu vou usar essas folhas depois com vocês pra gente treinar em algum desenho. Então, não adianta fazer ela grande agora e na hora de fazer o desenho fazer elas pequenininhas. É melhor a gente fazer tamanho proporcional, não é?
já para na hora do desenho não ter dificuldade. Olha só, eu peguei quase nada de tinta e tô aí, ó, passando tinta branca e tô aí colocando um brilhinho nessa folha. Olha só ela. O desenho dela, as nervurinhas, olha só, elas saíram do centro. Quando sai do centro, sai se pensando na ponta da folha, não é isso? Então, a gente sai puxando ela, imaginando que vai inclinar ela para o lado da pontinha da folha, não do cabinho. O verde pântano, eu coloquei onde? Mas por essa região aí, olha, central, tá vendo? O cabinho e essa região central. E então, um pouquinho assim, por aí por baixo. O restante foi só verde oliva e branco, que nós emendamos. Portanto, não teve a preocupação de para que lado puxamos essa tinta. Essa daí também eu vou fazer ela emendadinha, bem emendados tons, onde você também não vai se preocupar de que para que lado puxar a tinta, tá bom? Eu enchi essa primeira parte com o verde oliva, agora estou terminando com o branco, lembrando que parti essa folha ao meio, estou trabalhando um lado, depois vou trabalhar o outro. Parti ela ao meio, enchi boa parte dela com verde oliva, terminei com branco. Agora, eu peguei um pouquinho de verde pântano, olha só, e estou sombreando esse cantinho. É bem pouquinho o verde pântano que você vai passar por aí, é só para deixar uma sombra mesmo. Já vou aproveitar e vou encher esse cabinho, uma vez que eu vou fazer ele com verde pântano. Vou encher o cabinho, vou escurecer por esse centro e por esse espaço onde fica embaixo dessa dobrinha. Essa folha será aquela folha que tem uma dobrinha na ponta. Vou colocar, olha, um toquezinho aí de branco, espalhar um pouquinho esse branco, deixar um brilhinho aí em cima desse cabinho. Não coloque branco demais. E assim vamos dar sequência. Vou dar sequência, olha, enchendo essa parte aí toda com verde oliva. Deixar esse espaço aí para colocar o branco. Vamos mais uma vez colocar o branco e unir esses dois tons. Não estou muito preocupada com que lado pego tinta no pincel. Quando a gente está trabalhando assim, é mais tranquilo. A gente só tem que ter o cuidado de não borrar as laterais na hora que a gente está enchendo a nossa folhinha. Para a gente não borrar, a gente pega a tinta só de um lado do pincel e deixa essa tinta para o lado de fora, para o lado onde a gente quer fazer o contorno. Olha só, emendei tudo isso aí já. Agora, vou passar um pouquinho de verde pântano. Vou passar o verde pântano nessa região onde fica embaixo dessa dobrinha da folha. Veja que essa folha ela já fica um pouquinho mais trabalhada, não é? Ela é feita igual àquela do outro vídeo, porém ela já fica um pouquinho mais trabalhada devido a essa terceira cor que nós estamos colocando agora. Olha só, puxei uma nervura central com o verde pântano, tinta só de um lado do pincel, e agora eu vou puxando essas nervuras auxiliares, as costelas, né? Puxei primeiro a espinha dorsal dessa folha, agora estou puxando as costelinhas dela. Ficou grosso, você não gostou, não tem problema. Vai lá, pega seu pincelzinho, olha, e apaga um pouquinho a parte, deixando ela mais fininha. E essa tinta que você está apagando, você pode unir bem a folha e unindo até você estar satisfeito com o resultado. É bem tranquilo. Você pode pegar aí para você treinar em casa, vai fazendo devagar, vai olhando, vai pausando o vídeo.
você vai conseguir. Não é nada complicado, principalmente essa folhinha que estou fazendo agora. Para esse restante dela, eu vou, olha, enchendo aí com branco, tá vendo? Não vou encher de tudo. Tinta só de um lado do pincel, tinta voltada para o lado de cima, né? Que é o lado onde eu quero fazer o acabamento, tá vendo? Essa parte de cá, eu vou terminar ela com verde oliva. Vou pegar um pincelzinho fininho, que dê para eu fazer esse trabalho sem borrar. Esse é um pincel número 4, bem acabado. Não tem mais quase nada de pelinhos nele, mas ele ainda serve. Olha só. Vamos colocando essa tinta aí, fazendo um contorninho desse lado de baixo. E vamos emendar essa tinta ao branco, que já estava ali pintado. Vamos emendar esse verde oliva com esse branco, para não deixar um contorno aí solto, tá? Tô só arrumando um pouquinho mais esse branco aí em cima. E é assim que vai ficar a nossa folhinha. Pra agora. Essa outra, que ela está mais dobrada, veja só a quantidade de verde oliva que eu coloquei. Coloquei verde oliva por toda essa região. Agora, eu peguei um pouquinho de branco. Coloquei aí, olha, terminei de encher essa partezinha aí. Agora, eu vou terminar de encher essa parte de cima também com branco. E vou emendar bem essas cores. A única preocupação sua agora é emendar as cores e não borrar para esse lado de fora. Para você fazer esse contorno melhor, como eu já disse, pegue tinta só de um lado do pincel e essa tinta voltada para o lado de fora na hora de pintar. Olha só, passei o verde oliva, passei o branco. Agora, vamos pegar o verde pântano e vamos escurecer. Lavei o pincel. E vamos pegar o pântano e vamos escurecer. Por esse centro, tá vendo? Por esse meio da folha, por essa divisa, essa metade da folha. E vamos escurecer também por toda essa região onde fica embaixo dessa dobra da folha. Olha, gente, se você prestar atenção nessa folhinha, é como se nós estivéssemos pintando duas folhas. Essa daí fosse uma folha e a parte de cima dela fosse outra folha. Basicamente assim. Olha só, fiz a minha sombra, vou pintar o meu cabinho também com esse verde pântano. É lindo, eu tenho sempre que estar pintando o cabinho com verde pântano? Não. Mas eu quis pintar assim, eu tô pintando assim. Você pode pintar com verde oliva, colocar um pouquinho de branco como luz, tranquilo. Eu preferi colocar o pântano mesmo. Olha só, eu saí escurecendo essa divisa da folha, essa nervura principal, essas metades. Tô puxando pro lado de cima um pouquinho esse verde pântano. Ó, só tinta só de um lado do pincel. Pouquinha tinta e estou fazendo os contornos, ou seja, as nervuras, os contorninhos das nervuras auxiliares, as costelinhas dessa folha. Se você achar que a sua ficou grossa, o que você faz? Apaga um pouquinho, um ladinho dela. Agora, vamos pintar essa parte de cima. Veja que essa parte de cima é como se nós estivéssemos pintando outra folha. Vou passar verde oliva por esse meio, é como se eu dividisse ela em duas. Estou passando verde oliva, puxando para cima. Como eu vou emendar essas cores, eu não vou me preocupar em para onde eu tô puxando essa tinta, tá? Agora, eu vou pegar o branco, vou terminar esse restante dessa folha. Observe que eu pintei, é como se eu dividi ela no meio, pintei do meio para cima e pintei da parte de baixo dela, puxando um pouquinho para o meio também. Veja bem onde eu coloquei os verde olivas dessa folha. Agora, esse restante eu vou terminando com o branco. Ficou essa parte aí sem tinta, não foi? Que eu estou colocando branco e emendando esse verde oliva que eu coloquei anteriormente.
Olha só. Toda essa região aí eu tinha deixado sem pintar. Agora, vamos emendar um pouco isso aí. Na hora de emendar, não puxe demais essa tinta para deixar sua folha toda branca. E agora, gente, essa outra metade. Eu vou colocar o branquinho dela, limpar o pincel e emendar essas tintas. Você não precisa estar lavando o pincel nesse momento, mas limpe para tirar o excesso. Agora, nós vamos escurecer um pouquinho esse cantinho aí, olha, com verde pântano. Da mesma forma que a gente faz nas outras folhas. Escurecemos com verde pântano, emendamos um pouquinho isso. Vamos pegar a tinta só de um lado do pincel, um pouquinho a tinta, e vamos puxar umas nervuras. As nervuras que saem de dentro, elas são puxadas em direção à pontinha da folha, não é isso? Arredondando elas para o lado da pontinha da folha. E eu puxei dos dois lados essas nervuras. Estou só arrumando um pouquinho aí. Esse cantinho, essa região mais central. Agora, eu vou puxar um pouquinho essa pontinha, deixar ela mais afinada. Vou fazer uns contorninhos com o verde pântano, como fiz nas outras. Olha só. Não se faz contorno por toda a folha. A gente faz uns contornos aqui, outros ali, dando preferência às regiões que estão mais baixas. Olha só, eu passei por essas regiões mais baixinhas, tá vendo? Essas curvinhas dela, na parte que ficou mais baixa, eu passei um contorninho. E vou fazer nessa outra também, que eu ainda não havia feito, mas ela também leva uns contorninhos. Vamos passar esses contornos por essa parte e na parte de cima também. Você procura fazer esses contornos fininhos. Eu estou colocando com o pincel número 0, mas você pode estar colocando com o pincel número 2, 4, pincelzinho cortado, lixado, aquele que você se sentir bem em trabalhar com ele. Vou puxar um pouquinho mais aí. Essa aí eu tô arrumando, mas eu vou dar uma ajeitadinha, dar uma escurecida. Essa mais central. Vou passar um pincelzinho maior para dar uma arrumada nela. Pronto, quero ela bem fininha. Essa região aí do meio, eu não quero uma nervura muito grosseira. Agora, vamos ver, olha só. Branco, verde oliva, branco, verde oliva. Não é assim? A gente só emendou esses tons. Agora, nós viemos com o verde pântano por essas regiões. Tá vendo? O nosso trabalho só foi emendar tintas. Nessa outra também passamos um pouquinho, olha, de verde pântano por essa região. E o restante foi só emendar o branco e o verde oliva. Nos preocupamos com as nervuras. Para onde puxar essas nervuras? Isso sim. Olha só, elas são puxadas em direção à pontinha da folha. Tá vendo? Sempre puxando, pensando na pontinha da folha. Essa outra folhinha não é diferente. Olha só, nós puxamos pensando na pontinha da folha, não é isso? E nessa parte de cima dela também puxamos pensando na pontinha da folha, olha só. Para onde elas foram puxadas. Essa foi a principal e as auxiliares, olha, todas subindo como se fossem para a pontinha da folha. Bom, gente, para hoje vão ser essas folhinhas. Vamos ainda voltar a esse tema, falar das posições das folhas, não é só isso, mas para hoje será apenas isso. Espero que tenha servido, que você tenha entendido, que ajude na sua pintura. Beijos e até a próxima. Tchau!